Foi ao som da banda da Pedreira, em Além da Ribeira, Tomar, que começou a cerimónia oficial que viu nascer o Centro de Natureza da Póvoa, precisamente naquela área territorial navantina, estrutura que ocupa o espaço da antiga escola primária da referida localidade no âmbito do Orçamento Participativo de 2016. Está em causa um investimento na ordem dos 130 mil euros. Este centro, refira-se, está virado para o chamado turismo de natureza, com aposta em percursos pedestres e para ciclistas, percursos esses homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Registro na inauguração para as intervenções de algumas individualidades, desde logo Jorge Graça, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, que elogiou a adesão da população ao desafio que foi colocado em 2016. Agradeço a todos a vossa presença e dirijo-me diretamente às pessoas que já puderam desfrutar das várias atividades que hoje marcam esta manhã. Espero que tenham desfrutado do que orgulhosamente cuidamos e que tenham sido do vosso agrado descobrir este Vale do Nabão. Para abrilhantar estamos aqui para marcar o início de um projeto, o Centro de Natureza da Póvoa. Importante não só para a freguesia, para o concelho e para o Médio Tejo. Este projeto resulta de uma candidatura da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, na pessoa do então Presidente Alexandre Horta, ao Orçamento Participativo do município em 2016. É de louvar o resultado final, tendo em vista que resulta da recuperação de uma escola antiga do tempo do Estado Novo, fechado há cerca de 4 décadas. Este espaço reabre com novas funções, para servir não só a população local, mas também para atrair visitantes a esta freguesia do interior, que sofre com a imigração e a desertificação, atraindo-nos a descobrir paisagens que só a natureza nos poderia dar. Temos hoje aqui cerca de 150 km em percurso cycling e 25 km em percursos pedestres homologados pelas respectivas federações. Pretendemos também englobar mais desportos, como a canoagem, a escalada, relacionados com o Nabão, quer com as grutas existentes. Este lançamento dará mais uma projeção ao Nabão e a toda a sua envolvência, permitindo conhecer a diversidade e riqueza da sua fauna e flora. Por fim, realça a importância da parceria estabelecida ao longo de todo o projeto entre a Junta de Freguesia e a Câmara que permitiu esta inauguração. José Ribeiro Mendes, do Rotary Clube Tomar de Cidade, explicou o projeto Abraçar o Rio, que envolve os 5 municípios que têm fronteira com o Nabão. O Rotary tem um projeto que se chama Abraçar o Rio e que teve desde logo o apoio da nossa Câmara Municipal e que envolve uma coisa que talvez poucos de nós saibamos, que envolve os 5 municípios que têm fronteira com o Nabão. Começa, como sabem, a nascente em Ancião, depois temos Pombal e Alveiazer, temos Orém e finalmente temos aqui Tomar. São 67 km de rio que têm depois uma particularidade fantástica, que é do Agroal para cima, infelizmente falta água. E isso é uma realidade que, se nós formos lá passear, vamos ver o leito do rio seco. Chegamos lá e vemos pedras na calçada daquilo que era o leito do rio. Mas dizia eu, felizmente, depois do Agroal para baixo, temos as principais fontes do rio Nabão, que são o Agroal, é a Mendacha, é as Lapas, é aqui a seguir a fonte do Caldeirão, até à fonte quente. E reparem que aqui esta zona, que é a zona onde tem mais água, é de facto o sítio onde as populações se fixam. E daí nós termos aqui as duas vilas mais principais, as duas aldeias principais, que é aquelas que constituem exatamente a nossa freguesia, que é a Pedreira, por acaso foi onde eu nasci, e que é a Póvoa, que é por acaso onde eu moro agora, mas de facto tem que haver água aqui à volta para que as populações se fixem. E o que é que eu vos queria dizer? Queria-vos dizer 2 ou 3 aspectos importantes em relação ao Rio Nabão e àquilo que o Rotary tem vindo a fazer há 3 anos. Temos já parcerias com a Câmara Municipal e com os municípios de Orém e de Ancião já assinados. Vamos assinar também com Pombal e Alveiazer e vamos envolver todos os seus presidentes de junta, que aliás já tiveram aqui algumas reuniões connosco, a qual nós também agradecemos aqui a vinda e a presença da nossa freguesia. Dizia eu, vida há quando há água, quando há proximidade de água. Se pensarem, não há cidades sem haver água, não há aldeias sem haver água.
As pessoas precisam de água para viver e as pessoas cada vez mais estão a necessitar de ter água e de conservar e de preservar a água. Então, por exemplo, aqui na nossa região, dizia eu, a água, e se pensarem, temos grutas. Grutas que foi agora recentemente identificada, uma delas, que é a Gruta do Morgado, como sendo a maior necrópole do país, ou seja, o maior cemitério do país. Há cerca de uns bons largos milhares de anos, nós temos aqui uma gruta, aqui próximo de nós, que é aqui a seguir às Lapas, que é a Gruta do Morgado, onde estão identificadas mais de 300 ossos de pessoas diferentes. O que significa que isto aqui, já desde a pré-história, desde o Neolítico, era um sítio que era povoado. E porquê? Porque tínhamos água. Depois, a seguir, já disse, temos as aldeias e as cidades ao longo da água. Depois temos o quê que a água também nos traz? A agricultura. E se vocês pensarem, desde os tempos dos primórdios, temos os açudes, que faziam a retenção da água para fazerem espelhos de água. Temos depois as rodas e os poços, para fazer o quê? A captação da água para a agricultura. E nós, aqui ao longo do Navão, temos aqui bons e excelentes exemplos do que são as rodas, do que são os poços e do que são os sistemas de captação de água, sem qualquer gasto de energia, só com a energia da água, para que seja produzido e irrigado as terras para se fazer a produção agrícola. Também aqui temos excelentes exemplos de produção de energia elétrica, o caso da hídrica da Levada em Tomana. E também temos depois excelentes casos e exemplos de indústria que aqui foi fixada e colocada. Se começarmos a pensar, temos Porto de Cavaleiros, temos aqui o Sobreirinho, temos o Prado, temos a Fiação, temos a seguir a Marianaia, temos a seguir lá embaixo a Matrena. Vejam o que faz também a água, que com a força natural da energia que a água produz, também permitiu fazer aqui a fixação de um conjunto de indústrias quando foi a fase para que isso acontecesse. Temos agora este problema que é o que vamos fazer com os edifícios que estão devolutos e estão a ficar cada vez mais devolutos porque acabou de se fazer estas falências e estas paragens ou substituições de atividades industriais e nós agora temos, digamos, estes monos todos ao longo do rio que temos que pensar o que lhe fazer. E é neste contexto de agricultura, indústria, vida nossa, fixação das populações, que nós temos aqui um excelente exemplo do que é aproveitar um edifício que já foi no passado uma escola, deixou de o ser e que agora está aqui a ser um centro da natureza da Póvoa que faculta uma série de atividades ao longo do rio. Quais atividades? Já aqui vimos o cycling, a caminhada, a espeleologia, as grutas, etc. Temos aqui um conjunto de ações que são feitas em torno do rio e eu quero aqui felicitar de um modo muito especial a nossa Junta de Freguesia e a Câmara pelo apoio que tem dado e obviamente também felicitar os pastos presidentes que desenvolveram e iniciaram esta atividade, como o Alexandre, o Gabriel também esteve envolvido, enfim, as pessoas que de algum modo colaboraram com o planeamento desta iniciativa. Porquê que isto é importante? Não só para a nossa saúde, como também para, através destas atividades, cuidarmos do rio. E o que é cuidar do rio? É regularizar o seu leito. Lembram-se todos nós aqui da zona, nós antes tínhamos aqui os areieiros. E tínhamos os homens que nas barcaças tiravam areia do rio. Isso é importante para a regularização do leito do rio. E depois também é importante qualificar e requalificar as margens do rio. Eu sou do tempo em que nós, antes de chegarmos o verão, quando estava o verão a aproximar-se, juntávamos e íamos limpar o rio e as margens do rio. Porquê? Porque a seguir queríamos para lá e tomar banho. O que é que todas estas atividades aqui podem fazer? É exatamente... é exatamente isso. Podemos fazer as limpezas das margens, dar um contributo para a regularização do leito do rio, fazer todo este conjunto de coisas que estão a ser feitas pela Junta, que é a sinalética, a definição de percursos, que só nos melhora o bem-estar e que com a pandemia tudo isto veio dar uma ênfase ainda maior e uma necessidade ainda maior. Nós podermos usufruir da nossa natureza, passear no rio a pé, ou de bicicleta, ou de moto, ou, enfim, da maneira como for. Fazermos atividades à beira do rio é uma coisa fantástica para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Portanto, este nosso projeto de Rotary, envolvendo estes 5 municípios e as juntas de freguesia confinantes, a quem eu agradeço também desde já ter aderido a este projeto, vai complementar todo este conjunto de iniciativas que estão a ser feitas pelas juntas de freguesia no sentido de se aproveitar o rio. O que é que nós vamos fazer? É só fazer um website onde integramos tudo isto, que vai ser o rionavão.org,
é fazer alguma sinalética complementar para articular entre os vários espaços e aspectos do rio e é, ao fim e ao cabo, sensibilizar e fazer ações de sensibilização com as escolas e com as associações locais para que nós pensemos que a água é um bem escasso. Vocês já ouvem hoje dizer, nós ouvimos na televisão dizer que a energia vai ter que ser poupada, a eletricidade. Já estamos a retornar outra vez ao carvão e há de facto problemas com a água e com a racionalização da água e que nós temos que estar sensibilizados para isso. Temos que perceber porque é que a água desaparece, às vezes do leito do rio, temos que perceber como é que conservamos as fontes a funcionarem e os poços com água e temos que perceber como é que podemos, ao fim e ao cabo, todos nós aproveitar, vivermos junto do rio, que é, ao fim e ao cabo, essa é a origem da própria vida, que é nós estarmos junto da água. Sandro Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, confessou-se satisfeito por ter vivido esta experiência, que catalogou como um sonho para o desporto de recreio e lazer. É uma satisfação muito grande vir aqui, porque, olha, ainda são nem 11h30 são e eu já experimentei 2 sonhos. Um deles foi por sugestão aqui da Sra. Presidente, está delicioso. O outro, tive a oportunidade de estar a pedalar e a experimentar os percursos aqui da zona e, de facto, tem aqui, como disse o Sr. Presidente do Rotary Club, um verdadeiro sonho para poder experimentar e para as populações poderem usufruir. A Federação de Ciclismo entende que a modalidade não é só desporto competitivo, é também recreio, lazer, turismo e é também mobilidade. E nós temos neste momento uma oportunidade histórica, especialmente depois deste período pandémico em que estivemos todos um pouco mais fechados em casa, uma oportunidade histórica para fazer bem ao corpo e para fazer bem à nossa alma. E aqui tem neste momento já uma infraestrutura, porque é isso que estamos a falar, é de uma infraestrutura que funciona para, por um lado, atrair quem queira vir cá, conhecer a Póvoa e pedalar, mas também para que os que cá estejam, de tomar ainda por cima com esta ecovia que liga diretamente à cidade de Tomar, para poderem também tratar da sua saúde e poderem usufruir destes encantos aqui do Vale do Nabão. Nós temos neste momento mais de 40 centros em Portugal, com um total de 25 mil quilómetros que estão devidamente classificados e homologados, seja em BTT, seja em estrada, seja em gravel. O nosso compromisso é o de continuar a promover o ciclismo em todas as suas vertentes, em particular quando projetos como este, surgindo da vontade do povo, que isso é que é espetacular, desde 2016 até hoje, passaram 6 anos, e isso também foi um sonho de muita gente que lançaram a ideia, conseguiram que ela fosse devidamente votada, e portanto é um processo que eu não conheço, nestes 40 centros que nós temos, não conheço um processo que tenha surgido deste tipo de participação e, portanto, os meus parabéns à população, antes de mais, e os meus parabéns também ao Executivo anterior e ao atual Executivo e esta capacidade de articulação entre a vontade do povo e a autarquia para proporcionar uma infraestrutura. Isto é só o início. A inauguração de uma estrutura destas é o início, porque agora os desafios que se colocam são, por um lado, o da manutenção, e aí contamos também com o empenho, neste caso, dos técnicos, ou do técnico, o responsável. Os mesmos de sempre. Não, e que vai ter, não direi o trabalho todo, mas a capacidade de orientar os clubes e os praticantes para que esta infraestrutura se mantenha em condições de segurança e de conforto, para quem quiser aproveitar. Mas depois temos também um outro desafio, que é o desafio da ativação. Isso é o principal. A infraestrutura é a base. A nós o que nos interessa, e eu penso que a todos, é a capacidade de mobilizar pessoas, aumentar o número de praticantes, sejam eles novos, sejam eles menos jovens, para poderem usufruir desta estrutura e para podermos trazer pessoas de fora para poderem usufruir aqui destes belos encantos do Vale. Da nossa parte, podem contar com a Federação para poder apoiar esta ativação, seja junto dos praticantes nacionais, seja também a nível internacional. Temos estado a trabalhar com o Turismo Portugal também nesta vertente e fazer de todo o coração os votos sinceros do maior sucesso para que se possa usufruir hoje, amanhã e no futuro, para as gerações vindouras, aqui de um centro com mais de 150 km para poder usufruir. Eu já tive o privilégio de poder experimentar 11 deles, hoje de manhã, que são desafiantes, mas ainda assim ao alcance
penso eu, da maior parte das pessoas, e fica feito o desafio. Pedalar faz bem ao corpo, faz bem à alma. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, definiu o Centro de Natureza como importante para o aproveitamento das potencialidades do território, não só para o turismo, para a qualidade de vida dos cidadãos residentes. Em primeiro lugar, estes centros de natureza são cruciais para o aproveitamento e para aproveitar aquelas que são as potencialidades do território. Este território é claramente um dos com maior capacidade ambiental e de natureza do nosso concelho, tem uma beleza única e estes investimentos permitem esse aproveitamento, quer do ponto de vista turístico, que também tem a capacidade de chamar turismo estes investimentos, quer do ponto de vista da qualidade de vida dos nossos cidadãos, quer para o cycling, quer para as caminhadas, quer para um conjunto de iniciativas que podem existir para a comunidade e para o concelho de Tomar. Dizer que perceber que esta obra venceu o orçamento participativo em 2016 é demonstração que a vontade dos cidadãos pode e deve depois ser ouvida, ter lugar. Bem sabe a senhora Presidente da Câmara Municipal e o altura Presidente das Juntas de Freguesia, que pessoalmente estive muito envolvido no início dos orçamentos participativos em Tomar, por isso dizer que é um gosto também particular estar aqui numa obra que também ela nasceu do orçamento participativo e da vontade dos cidadãos. Depois dizer que é com muito gosto que, passado poucos dias, regresso à Além da Ribeira Pedreira, à União de Freguesias da Além da Ribeira Pedreira, onde há cerca de 15 dias atrás realizámos a primeira Assembleia Municipal Descentralizada. Decidimos realizar por ordem alfabética, começámos nesta freguesia. Muitos diziam que era impossível, quer eu, quer o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ouvimos muitas pessoas a dizer: vocês não vão conseguir fazer uma Assembleia em condições de fora e descentralizada do Concelho de Tomar, e fizemos ali na Portela da Vila uma Assembleia Municipal com todas as condições e a demonstração que também se pode realizar estas iniciativas fora da cidade de Tomar. Por isso, agradecer naturalmente o convite para estar presente e dizer que naturalmente espero que depois do dia de hoje muitas pessoas possam usufruir desta instalação e que, nomeadamente, quer a nível do cycling, quer a nível das caminhadas, que permitem saúde, bem-estar, possam ser uma evidência neste espaço. Por sua vez, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o aproveitamento dos recursos endógenos é um caminho para promover o território, referindo-se a uma prática desportiva como importante, até porque nos convoca a hábitos saudáveis de vida. Bem, já muito foi dito hoje aqui sobre o Rio e nomeadamente pelos rotários, e aproveito para cumprimentar, e sobre aquilo que pode ser a potencialidade da prática desportiva e aquilo que é o aproveitamento dos nossos recursos endógenos, não só para promover o território, e a freguesia da Além da Ribeira Pedreira tem vindo a fazer um caminho que promove não só a freguesia, mas também o concelho e a região, nomeadamente através do património industrial, que também faz parte desta freguesia, que faz parte do nosso concelho e da nossa identidade. Mas eu, na minha intervenção, queria ir para uma coisa diferente e também aproveitar para fazer um pouco de pedagogia, porque efetivamente a prática desportiva é importante, mas também o praticarmos modos saudáveis de vida. E a prática desportiva, seja ela, como disse o Sr. Vice-Presidente, de lazer, de recreio, convoca-nos a ter modos saudáveis de vida. E nos modos saudáveis de vida, e todos nós, quando tivemos estes 2 anos em pandemia, se calhar pensámos um pouquinho mais naquilo que era o nosso desperdício, aproveitar melhor os nossos recursos. Há uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é de economia circular. Mas às vezes é difícil explicar às pessoas o que é economia circular. Ora, nós hoje aqui estamos perante 2 exemplos de economia circular e que qualquer cidadão percebe. Primeiro, tínhamos um edifício que tinha uma determinada função que, naquilo que seria outros tempos, seria destruído para dar gerando resíduos, para dar início ou ficar o espaço vago ou ser construído aqui um outro edifício. Mas não, aproveitou-se o edifício para lhe dar um outro fim.
Isto é economia circular. Segunda coisa neste projeto que é a economia circular, é o merchandising que é feito para este projeto. Este merchandising é feito com, vais ter que me ajudar, que eu vou errar de certeza, correntes usadas de bicicletas e pastilhas de travão usadas de bicicletas. Isto é um exemplo de economia circular. O que é que acontecia? Iria para o lixo. Produzia-se resíduos, era necessário gastar mais água e mais eletricidade para tratar estes resíduos e deu-se um aproveitamento àquilo que são os resíduos. Verdadeiro exemplo de economia circular. E, portanto, a sustentabilidade, aquilo que nos tem que fazer pensar e avançar todos os dias, e nós temos que ter consciência que só temos um planeta, é bem verdade, mas que se cada um de nós fizer uma pequena ação, certamente conseguimos melhorar aquilo que é o ambiente onde estamos a viver, não só para nós, mas também para as gerações vindouras, que é essa a nossa obrigação. E, portanto, Sr. Presidente, este é, efetivamente, já hoje aqui alguém o disse, é o primeiro de um caminho, é o primeiro passo. Não, já estamos a meio caminho, vá lá, a gente já começou aqui, vá, também não é. Mas o que é certo é que há aqui muito para fazer, seja do ponto de vista competitivo, seja do ponto de vista turístico, seja do ponto de vista de promoção do território, seja do ponto de vista de lazer, mas sobretudo do ponto de vista de termos um modo mais saudável de vida. Muito obrigada a todos e contem connosco para continuarmos a trabalhar em conjunto. Muito obrigada.